E João Fonseca fez mais uma pausa após um torneio e ficará algumas semanas sem jogar até a próxima competição. Nós vamos trazer nesse vídeo aqui os 7 motivos da pausa do João Fonseca. Eu vou emitir minha opinião no final do vídeo, a gente vai comentar aqui e debater um pouquinho sobre esses pontos. Então, chega de pausas, João Fonseca, será? A gente vai trazer algumas informações aqui. Eu quero muito que você entre nesse debate, coloque o seu comentário aqui para a gente trocar uma ideia. Galera, eu sou o Joaquim Júnior, vocês estão no canal Forehand Brasil, canal do torcedor de tênis, e bora lá para mais um vídeo. E de longe, pessoal, um dos maiores comentários aqui que a gente tem no canal é sobre as pausas do João Fonseca. O porquê que ele está parando tanto e por que ele não está jogando os torneios. Então a gente vai trazer 7 motivos aqui para explicar essas pausas, para vocês entenderem um pouco mais a decisão dele e da equipe técnica. Então o primeiro ponto que eu trago, sim, é um descanso após uma sequência de jogos, uma sequência de treinamentos. O João Fonseca, sim, ele já fez outras pausas esse ano, mas ele é um jogador que ainda está em crescimento e precisa sim de algumas pausas para poder se recuperar, tanto a parte do corpo como também a parte mental. A gente vê que muitos jogadores se machucam porque têm calendários cheios e acabam não tendo tempo de descanso. Então esse é o primeiro ponto que eu queria trazer aqui para vocês. O segundo ponto que eu coloco também é o retorno dele para o Rio de Janeiro, para ele ficar próximo da família, então ele não emendou essa gira, ele volta, tem esse descanso ficando em casa, então no Rio de Janeiro ele falou que precisa estar próximo da família nesse momento, ele ainda não tem uma base na Europa, ele falou que futuramente talvez ele tenha uma equipe lá fixa na Europa, ele mora na Europa e fique perto dos torneios, principalmente para poder fazer as giras dos grandes torneios, e aí não precisa voltar para o Rio de Janeiro. Então também tem essa questão de voltar para casa e passar um pouco perto da família alguns dias, faz muito bem para a parte mental dele também, e permite que ele recupere também as suas energias. Isso para algumas pessoas pode não ter valor, mas para um garoto desse que tem 18 anos, ficar longe de casa muito tempo, com certeza afeta um pouco, não está acostumado, está começando agora a sua carreira profissional. É evidente que no Júniors ele viajou também, mas agora no profissional a exigência é ainda maior, então sim, é muito necessário também. Então esse é o segundo ponto. Lembrando que eu vou emitir minha opinião sobre essa pausa no final do vídeo, tá? O terceiro ponto que eu coloco aqui para vocês é a questão do preparo físico. O João Fonseca é um jogador que nós vimos que conforme foi entrando aí no top 200, top 100, acabou sendo exigido fisicamente cada vez mais, até porque o ritmo de jogo nesse nível é muito mais exigente do que nos níveis de 200, 300 e 400 no mundo. Aqui os jogadores top 100, 50, 30, 20, eles trocam muito mais bolas. O ritmo é bem mais intenso e exige muito mais fisicamente. O João, com 18 anos, ele é um jogador com biotipo magro, vem crescendo muscularmente. Na última pausa que ele teve antes de Roland Garros, a gente já viu uma mudança física no corpo dele, está crescendo, está fazendo esse trabalho. Então agora essa pausa serve também para ele poder fazer esse condicionamento físico, continuar a sua preparação, para que ele possa evoluir fisicamente, ele melhore também a parte de movimentação, toda essa parte física, já que ele mesmo disse que o tênis é 60% físico, 30% emocional e 10% técnica. Então ele, a equipe dele, sabe que a parte física fará muita diferença para ele no futuro. Com certeza, né? A gente vê que hoje os jogadores de elite, principalmente os que vieram antes dele, aí, o Big Three, a gente vê um Alcaraz e um Sinner, que são monstros fisicamente. A gente teve um Djokovic, tem um Djokovic ainda, temos um Nadal que também de exemplo, que foi um monstro fisicamente. Então sim, vai precisar ter um físico muito bom e vai servir esses intervalos para que ele se prepare, fazer esse condicionamento, já que quando ele está em torneios grandes é muito difícil conseguir fazer esse trabalho, já que ele precisa jogar os jogos, que são jogos intensos, então ele não vai conseguir fazer um trabalho de evolução física. E agora também ele vai poder usar isso aí para melhorar também a parte de movimentação, que é um dos pontos que ele tem boa oportunidade de crescimento. O quarto ponto que eu coloco para vocês, que além da parte física, ele também vai treinar a parte técnica. A gente viu um João Fonseca que melhorou demais na questão de saque, até forçando também o segundo saque, melhor na devolução também, principalmente nos primeiros jogos que a gente viu dele nessa temporada. E aí, pessoal, a gente vê que está evoluindo, principalmente nos jogos em Wimbledon, e a gente está vendo então que o João Fonseca também consegue evoluir nas suas pausas a parte técnica. Ele falou, né, que está treinando demais, que o treinador argentino lá, o Franco Davin, está também focando nessa parte de saque, ele e o treinador Guilherme Teixeira, fazendo saques mais forçados, fazendo saques com variação, colocados com potência, então treinou bastante a parte de saque e devolução também, além também de permanecer mais nas trocas, então a gente viu isso também de evolução no jogo do João. Então é muito necessário, pessoal, também que ele
aperfeiçoe essa parte técnica. Então só ficar jogando torneios em sequência não vai permitir que o João evolua, nem fisicamente, nem tecnicamente. Com esses intervalos, esses treinamentos, é muito possível que o João consiga as evoluções mais rápido. Se ele ficar só jogando torneios, ele não vai ter evolução, nem física, nem técnica. Então essas pausas, esses intervalos servem também para treinamento, onde ele consegue fazer essa mescla e dá muito certo, os resultados vêm sido colhidos durante o ano passado e também durante esse ano. Então sim, é nesse momento que o João evolui mais e não durante os jogos. Durante os jogos é mais o resultado do treinamento. É evidente que o João evolui com as experiências, mas isso tudo é resultado dos treinamentos que ele vem tendo com sua equipe técnica. Galera, tá gostando do nosso canal, do nosso vídeo? Queria pedir para você se inscrever no nosso canal. Temos a meta de 10 mil inscritos, então conto com a sua inscrição aqui no canal. Dê um winner na inscrição, clica no botão de se inscrever, não custa nada, ajuda demais o nosso trabalho, tá aqui embaixo no vídeo. Dê também um ace no like, clica no botão de like para ajudar. Hype o nosso conteúdo se você puder, ajuda muito e distribui o nosso vídeo para mais pessoas e permitem que elas cheguem aqui no nosso canal. Ajuda a nossa meta de 10 mil inscritos, conto com você. Quiser ajudar ainda mais, ativa o sininho do canal. Ativando o sininho você vai receber uma notificação assim que a gente lançar um vídeo, vai poder acompanhar as notícias do João Fonseca, dos grandes tenistas brasileiros, das promessas do tênis. Essa semana eu trouxe muitos vídeos das promessas do tênis aqui no canal, não deixe de conferir. Guto Miguel, Naná, além das notícias de ranking. Tá bem bacana o nosso canal, então ativa o sininho para receber as notificações. Quer ajudar ainda mais? Você pode contribuir com o Pix. Se você quiser mandar um Pix para ajudar nosso trabalho, qualquer valor ajuda demais. Esse humilde canal de tênis, a gente deixa a nossa chave Pix aqui embaixo. Isso fortalece demais o nosso trabalho. E comenta se você acha que é certa essa pausa do João, esses treinamentos, se você acha isso certo, eu preferia que ele estivesse jogando. Comenta que eu quero muito ler a sua opinião aqui também, trocar uma ideia com você. O quinto ponto, pessoal, que eu coloco aqui, eu quero trazer o calendário de torneios para vocês. A gente viu então que acabou a temporada de grama com o Wimbledon e depois começa alguns torneios aqui menores, ATP 250, inclusive torneios que o João poderia ter chance de vencer com certeza. A gente até pode olhar aqui quem são os jogadores que estão jogando algum desses torneios, só para vocês verem que o João teria boas chances de ir longe nesses torneios e até quem sabe vencer mais um. Primeiro, pessoal, que olha aqui, em julho teve só um torneio aqui na quadradura, 250 no México. Depois, praticamente, a gente só tem torneios no Saibro e no final do mês tem um torneio em Washington e depois vem o Masters 1000 de Toronto. Esse sim o João vai jogar no final do mês. Então, galera, a gente vê que esses torneios ATP que tem aqui são torneios menores e são a sua maioria no Saibro. Só mostrar para vocês, pessoal, quem está jogando esses torneios 250 no Saibro agora. A gente tem o torneio de Bastad, aqui a gente tem o Cerúndulo como cabeça de chave 1, Griekspoor, Borges, Baez. Então são jogadores de ranking um pouco mais altos ali, vamos colocar. A gente não tem nenhum grande jogador de elite ali jogando esses torneios. Então a gente vê que os grandes jogadores também estão em pausa, em treinamento, em recuperação. É evidente que eles também jogaram outros torneios, tem pontos maiores, então eles não procuram tanto esses torneios aqui. Evidente que se o João joga um torneio desse aqui, ele tem muita chance de ser campeão, mas acabou que ele optou por não jogar. Aí em Gstaad a gente teve o Ruud, o Bublik, aqui alguns jogadores melhores, né? Eu coloco assim em questão de qualidade, mas um torneio muito acessível também. O João poderia ir longe nesse torneio com certeza. E o torneio 250 do México, que é em quadradura, esse aqui até o João poderia jogar, mas vejo que optou pela preparação, por tudo aquilo que a gente já comentou previamente. E aí a gente tem o Rublev aqui como melhor ranqueado, já é um ranking um pouco melhor. E aí tem o Fokina, o Shapovalov, mas esse torneio aqui também é um torneio menor, em questão ATP, é um ATP 250. Então, pessoal, assim, os torneios seriam maioria de Saibro, não vale a pena para o João jogar esses torneios, já que ele está fazendo a transição da grama para o piso duro, onde o principal objetivo é jogar a série de torneios que a gente tem na gira norte-americana, visando o Grand Slam do US Open, então não valeria a pena, e teria esse torneio menor do México, onde o João então optou pelos quesitos anteriores, fazer as pausas, as recuperações, os treinamentos, optou por não jogar, até porque é um torneio que a gente viu, um torneio 250, não é que o João não queira jogar esses torneios menores, mas na verdade sim, ele quer trabalhar outras questões, recuperar, evoluir o seu tênis para poder então chegar melhor para essa gira norte-americana. Que é, para mim, o próximo ponto. O sexto ponto é a preparação para a gira norte-americana. Então, a gente vê aqui então que o torneio que ele tá para jogar já classificado é o Masters 1000 de Toronto, torneio que se inicia no dia 27, e depois ele joga Cincinnati também, que é um dos maiores torneios. Esse torneio ocorre ali logo no começo da segunda semana de agosto e depois no final do mês a gente tem então o US Open.
Então, para mim, pessoal, o sexto motivo, sim, é essa preparação focada para o US Open. Lembrando que o João Fonseca, ano passado, não jogou o US Open, ele jogou somente o qualificatório e não conseguiu a classificação para o torneio. E com isso, então, essa chance dele é muito grande, dele avançar e conseguir um bom resultado no US Open, já que ele não tem jogos lá. Então, vai ser a primeira vez numa chave principal do US Open para o João. E o sétimo ponto é que o João Fonseca tem poucos pontos a defender, galera. Ano passado ele fez a gira de Challengers no segundo semestre. Ele tem, então, que expira agora nos seus pontos, um Challenger de Chicago, que perde 6 pontos aqui, que vão esperar 6 pontos. Ocorre essa perda de pontos no dia 28 de julho. No dia 4 de agosto, expira 75 pontos do título que ele conseguiu, seu primeiro título Challenger em Lexington. E depois ele vai perder, então, no dia 8 de setembro, os pontos lá do qualificatório do US Open, que são 16 pontos. Se somarmos esses 3 resultados aqui, então, o João Fonseca perde aqui 97 pontos se ele não fizer resultados nessa gira agora. Então ele tem poucos pontos a defender. Então isso dá uma tranquilidade em questão de ranking para o João também. Se olharmos aqui a pontuação desses grandes torneios, a gente vê que os Masters 1000 com 96 jogadores distribuem 10 pontos para o vencedor de uma primeira rodada e o Grand Slam distribui 50, o US Open distribui 50. Então se o João vencer a primeira rodada de um desses 3 torneios que ele vai jogar, ele já vai fazer então 110 pontos, que é mais pontos do que ele fez ano passado. Então isso dá uma tranquilidade para ele também em questão de ranking, para ele poder fazer essas pausas. Inclusive, ano que vem, se ele não conseguir defender alguns pontos que ele fez esse ano, ele pode jogar esses torneios menores que a gente falou aqui para dar uma recuperada. Fica como uma carta na manga para ele, por exemplo. Pessoal, então eu trouxe aqui os 7 motivos da pausa do João Fonseca, essa nova pausa, a terceira no ano. Minha opinião, então, eu acho que os motivos em si já explicam demais o porquê da pausa. E isso está muito atrelado à minha opinião. Eu acho que são ótimos motivos, ótimas questões que vão permitir o João ter mais tranquilidade, recuperação, desenvolvimento físico, desenvolvimento de técnica, um foco principalmente para o US Open, que eu acho que ele tem que ter esses objetivos para que ele possa chegar bem. O jogo dele casa então com o piso duro e essa transição feita da maneira certa que ele está fazendo, inclusive eu não comentei durante o vídeo, ele já está treinando no Rio de Janeiro no piso duro para essa gira, trará grandes resultados para ele e a gente viu que ele está bem confortável em questão de pontuação de ranking para defender e ele tende muito a subir cada vez mais no ranking esse segundo semestre. Então a minha opinião sim é acertada. Ele deve fazer essas pausas, ele fez 3 pausas durante esse ano. Ele deve fazer essas pausas sempre? Evidente, pessoal, que agora ele está em crescimento, tanto físico como em questão de tênis, em ranking. Isso pode ser feito de uma maneira mais tranquila. E para ele está sendo muito rápido, na verdade. Mas eu vejo que sim, ele pode ter essas seguradas para poder fazer todo esse desenvolvimento. E daqui a um tempo, quando ele estiver mais pronto fisicamente e tecnicamente, aí vejo que as pausas podem ser menores, mas mesmo assim entendo que terá que ter intervalos. A gente sabe que os grandes jogadores também têm intervalos para poder dar sua recuperada, o seu treinamento, fazer o seu desenvolvimento, treinar algumas coisas e se desenvolver e muito mais do que ele pode ir em questão de tênis e questão de ranking de títulos também. Então, na minha opinião, acertado. O ponto aqui, realmente, eu fico triste de não ver os jogos do João, a maioria de vocês também, mas pensem pelo lado que tudo isso vai se refletir lá na frente e vai trazer grandes resultados e a gente vai ter grandes alegrias com o João e vai valer muito a pena, como já valeu as outras pausas que ele fez sempre na carreira dele, desde lá de trás que a gente vem acompanhando, vai trazer grandes resultados. Pessoal, esse era o nosso vídeo aqui então. Deixa um winner na inscrição, esse no like, hype o nosso conteúdo que ajuda demais. Se quiser apoiar, deixa nossa chave Pix aqui na tela. Muito obrigado que você tenha assistido, um grande abraço, até a próxima, fui!